É uma alegria estarmos aqui para compartilharmos um pouco da palavra de Deus na nossa temática, ortodoxia humilde, alternativa à cultura do ódio. Nossa agenda em setembro está sendo esta, né? No primeiro domingo o pastor Gustavo falou, sua atitude é importante. Domingo passado com lágrimas nos olhos. Hoje espero em Deus tratar um pouco disso, a começar em mim, porque sempre é o outro, não é verdade? Sempre é o outro. Quando é a gente? Quando? Vizinho ruim tem, não tem? Vizinho chato tem. Cunhado chato eu sei que é um pleonasmo, mas tem. Companheiro de trabalho chato tem. Mas de repente, não pode ser a gente? O chato da história? Aí no próximo domingo, a aprovação de Deus. O que nós já vimos, primeiro domingo, como você fala é tão importante quanto o que você fala. Como você fala é tão importante quanto o que você fala. Seja firme em suas convicções e gracioso em suas interações. A forma como nós falamos, o cuidado como nós falamos, senão aquela palavra bendita, dita de maneira errada, ela se torna uma palavra maldita. Então, essa preocupação, firmeza em convicções sim, mas graciosidade nas suas interações. Domingo passado, compartilhamos isso, né? Cultive a gratidão humilde em seu coração. Gratidão humilde em seu coração. E resista ao orgulho. Decorrente de todo o suposto conhecimento, virtude que você adquiriu. Isso é complicado porque, de certa forma, a virtude e o conhecimento, eles escondem esse pecado. É um pecado escondido atrás de uma virtude. O orgulho. O orgulho. A falsa piedade. Tratamos disso no domingo passado. Relembrando esse palavrão, né? Ortodoxia. É coisa do Gustavo, irmãos. Quando ele está lá no seu escritório, estudando, nas suas profundas elucubrações. Coisa minha, né? Exato. Existe isso, meus irmãos. Elucubração. Daí, peremptoriamente, ele tem isso também, coisa dele. Enfim, ortodoxia. Refere-se ao pensamento correto sobre Deus. Diz respeito à crença e ao ensino baseados nas verdades da fé. Verdades consolidadas, à luz do texto sagrado que uma vez por todas foi entregue aos santos. Comprovadas e tidas em alta conta. São aquelas verdades que não mudam, passarão os céus e passarão as terras, mas as minhas palavras permanecerão. São ensinadas claramente nas Escrituras e afirmadas nos credos históricos. Então, quando nós pensamos em ortodoxia, tenham isso à mente, o pensamento correto sobre Deus, correto. Heterodoxia, o contrário disso. A cultura do ódio. Essa fotografia que usamos semana passada, do Estado Islâmico decapitando os nossos irmãos coptas, né? Um extremo de violência, de discriminação, de ódio, mas que está proliferando naquela região do mundo. Nós vimos recentemente esse evento em Charlottesville,
sentimentos que remontam à Guerra da Secessão norte-americana, aflorando em movimentos de extrema-direita, extrema-esquerda, e culminando em violência. O ódio florescendo. E a gente imagina que é só no Oriente Médio que isso rola, na capital do poder também isso está acontecendo. E claro que não poderíamos ficar de fora disso, né? Hoje esse movimento petralhas e coxinhas, direita e esquerda, essa tentativa de muitos incutirem no coração, na mente das pessoas que existe uma divisão, que somos um país cismático entre aqueles que são de direita e são de esquerda, e para mim isso é uma discussão que tem drenado nossa energia, porque na verdade nós somos brasileiros e somos Brasil, mas é a pegada petralha e coxinha. De vez em quando me chamavam de coxinha, né? E eu ficava assim, pô, o que será que é? Estou gordinho mesmo, mas será que é tudo isso? Fui perguntar para minha filha, pai, você é coxinha, você é de direita, velho. Eu falei, sim, tenho um pensamento político mais à direita. Então, pai, você é coxinha. Então, essa cultura do ódio, e nós vemos o caso mais recente, né? Essa cultura de um momento extremo gerando violência de um aluno numa professora. Então, é isso, é esse contexto que nós estamos vivendo, a cultura do ódio. E é engraçado, irmãos, que isso está pegando tanto nas redes sociais, e eu sou ingênuo. Eu sou ingênuo, tenho 48 anos, sou um homem ingênuo. A página do Facebook da IPB, esses dias atrás, um ano mais ou menos, lançou uma propaganda de... Já contei essa história, mas vou repetir. Como é que chama aquele... Folheto. Para distribuir em casa. Eu falei, século XXI, centros urbanos, o Brasil é um país urbano. E coloquei uma criticazinha assim, sabe? Será que não é inadequado para a igreja presbiteriana no século XXI? Folheto. De boa, assim, sabe? De boa, nunca faço isso. De repente, meu celular começou a apitar. Bi, 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 bi. E os irmãos me xingando. Você é bacaninha de São Paulo, coxinha, classe média, vai distribuir smartphone para o pessoal. Eu falei, credo. E começaram a me xingar. Daí não sabia como fazia, porque eu fui inocente. Fui para o universitário que trabalha comigo. Ele falou, seu Sebastião, delete seu comentário. Eu falei, urgentemente. Fui lá e falei, daqui a pouco a minha falecida mãe vai ser xingada por irmãos presbiterianos. Fiquei preocupado. Para a gente pensar. Quem gosta de pensar tem que ler C.S. Lewis. C.S. Lewis é leitura obrigatória para quem quer pensar. Porque ele nos pune. Olha a sacada de C.S. Lewis. Nenhum homem sabe quão mau ele é. Nenhum caboclo sabe quão ruim ele é. Até que ele tenha tentado de toda maneira ser bom. Nenhum homem sabe quão ruim, quão mau ele é, até que ele tenha tentado de toda maneira ser bom. Nós não sabemos quão mau nós somos. Fiquem com essa frase. Como compartilhar o Evangelho nesses tempos de ódio? De extremos, onde todo mundo sabe tudo, não é verdade? Se todo mundo sabe tudo, a mensagem numa frase, que eu quero compartilhar com vocês. O nosso desafio, enquanto discípulos, é que o Evangelho de Jesus Cristo, através das nossas vidas, se apresente como um fator determinante para minimizar os efeitos da cultura do ódio em nossos dias.
A temática central dessa terceira série dessa terceira palavra é a começar em mim. Então é o Evangelho de Jesus, através da minha vida, que se apresente como um fator minimizador dos efeitos da cultura do ódio em nossos dias. Nós, meus irmãos, eu e você, em nossas interações com a vida, temos que ser instrumentos de Deus para minimizarmos os efeitos dessa radicalização que está acontecendo em nossos dias. E isso tem a inspiração lá na década de 60, quando Martin Luther King afirmava o seguinte, que o papel da igreja não era ser senhora do Estado, o papel da igreja não era ser serva do Estado. E aquele homem lindo demais afirmava, o papel da igreja é ser a consciência. E em momentos de radicalização, nós temos que ter esse efeito minimizador, nós, em nossas interações. Aquela palavra boa, aquela palavra que traz paz, o evangelho do reino que produz convergência e não divergência. Vamos ler a palavra de Deus? Tiago quer nos ensinar um pouco. Tiago 1, a partir do versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, fale ao nosso coração, Senhor. As palavras benditas do apóstolo Paulo ecoam em nossa mente e em nosso coração. Vivemos em dias maus, Senhor. Por isso precisamos de Ti. Precisamos da Tua palavra. Precisamos da Tua direção. Precisamos, Senhor, sermos guiados por Ti. Queremos estender as nossas mãos como aqueles que são necessitados de Ti, para que o Senhor segure firme nas nossas mãos e nos conduza nesses dias maus. Mas comprometidos, Senhor, em nome de Jesus, a sermos bênção para a nossa geração. Nosso país, Senhor, caminha para o caos em todas as instâncias, em todas as áreas. A vergonha é a marca dos nossos dias enquanto discípulos. Vivemos num país corrupto. Mas enquanto igreja e enquanto comunidade, Senhor, dá que possamos ser esta consciência a esta nação, através do Evangelho, em nossas vidas, Senhor. Nos usa, Senhor, nos usa para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um princípio. Vamos ler juntos o princípio? Vamos lá? Fuja dos perigos de um conhecimento meramente intelectual de Deus, que produz arrogância, e busque humildemente alinhar sua vida à palavra de Deus. Fuja dos perigos de um conhecimento meramente intelectual de Deus, que produz o quê? Arrogância. Esse é um perigo para nós, meus irmãos. Um perigo muito sério. A sublimidade do conhecimento de Deus, em vez de produzir humildade, em vez de produzir uma ação efetiva na direção do próximo, de ser bênção,
produz em nosso coraçãozinho peludo o quê? Arrogância. Esse é o pecado dos pastores. Esse é o pecado dos líderes. Esse é o pecado dos privilegiados. Confesso a vocês, confesso, um dos meus pecados prediletos. Todos nós temos pecados. Do presbítero Sebastião é a arrogância do conhecimento. A arrogância do conhecimento. A pessoa vem com aquele papinho piegas para mim, por exemplo, às vezes, e eu falo assim, por exemplo, um autor que eu gosto tanto, você já leu Machado de Assis? A pessoa já fica assim, né? Eu li obras completas. Olha, que não é uma coisa boa ter lido obras completas de Machado de Assis, mas no contexto da minha fala, o que é? Arrogância. Somos presbiterianos, não somos? Vou contar para vocês. Nós temos uma obra chamada As Institutas da Religião de João Calvino. Existe. Tem que ter um dicionário do lado para ler, porque o português é arcaico. Daí a pessoa fala assim, já li. Não conheço Calvino de ouvir falar, conheço de ter lido. E uso um exemplo legal. Calvino é o Monte Everest da teologia. E você não viu nem o retrato dele. A arrogância do conhecimento. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Sabe quando a arrogância acaba? Sabe quando o nosso pezinho finca no chão? Quando o Espírito Santo fala para você, ok, você está naquele momento, eu me acho.com.br, ok, pratique esse conteúdo que você diz que sabe. Coloque em prática. Coloque em prática esta verdade que você tanto valoriza. Pratique. Pratique. Vamos, lugar comum. Aprendemos no domingo retrasado, amor ao próximo. Entendi. Pratique. Seu amigo mandou um highlights da modelo da moda no seu WhatsApp. Pratique a santidade. Delete. Não está aqui o conhecimento? Daí a nossa cara cai quando nós vamos aplicar o conteúdo. Aplicar. Então, esse é o teste para a ficha cair. Então, sejam praticantes da palavra e não ouvintes, enganando-se a si mesmos. A arrogância. Conhecimento meramente intelectual de Deus produz arrogância. E a arrogância, pensem comigo, é um olhar crítico na direção de quem? Do outro. Aquela brincadeirinha do começo. O problema é sempre o outro. É só você conversar com casais que brigam. Marido e mulher. Você já viu uma mulher falar assim, pastor, o problema sou eu. Gustavo, você já teve esse diálogo com uma irmã? Ela falou, pastor, o problema sou eu. 17 anos, 0 vezes. 0 vezes. Esses dias conversava com o reverendo Ismael Leandro, nosso decano do presbitério, 78 anos, brinquei com ele. Nas milhares de vezes em que o Senhor aconselhou pessoas, quantas vezes a pessoa falou, o problema sou eu? Ele olhou assustado para mim, velhinho já, né, meu amigo. Nunca, presbítero, isso não existe. Eu falei, por quê? Porque a arrogância é um olhar crítico na direção do outro. Na direção do outro. É um sentimento do quê? Superioridade. O pastor pregou domingo passado a passagem do fariseu
e do publicano. Qual era o sentimento do fariseu? Não sou como esse desgraçado. Ele pensou outra coisa. O escritor sagrado não pôde registrar o pensamento dele. Ficou desgraçado mesmo, né? Não sou como este. Qual era o sentimento que tinha no coração dele? Superioridade. E qual é o sentimento que o Evangelho tem que produzir em nossos corações? Qual é o sentimento? Conversamos aqui. Uma comunidade, ela é mais próxima do Evangelho, quanto mais plural ela for. Pode ter o PhD e pode ter o analfabeto. Pode ter o cara que mora em Alphaville e pode ter o cara que mora em Alfavela. E em Cristo Jesus, qual o problema? Quando o Evangelho é uma realidade na comunidade, a pessoa mais humilde se sente bem na casa do mais bacana, e o mais bacana se sente bem na casa do mais humilde. Estamos longe disso, né? Sentimento de superioridade.